Olha o tanto que o dia logo ao amanhecer bonito, gente. Fala sério. Eu amo isso. Mas vamos continuar nosso assunto. Já comi meus pão de queijinhos. Peguei pão para o bando. Agora eu vou levar. Enquanto isso, a gente continua nossa conversa sobre o verdismo. Particularmente o verdismo ungueiro. Veja só. O Hattori Buntland é a expressão do chamado neomalthusianismo. Então a gente tem que estudar um pouco de teoria demográfica. Thomas Malthus foi um deputado britânico, acho que também pastor, que propôs, ele criou a moderna teoria demográfica, né? Ele afirmava que as populações tendiam a crescer em proporção geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto os recursos tendiam a crescer em proporção aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fatalmente, em algum momento haveria um desequilíbrio, de modo que o Estado não podia ajudar os mais pobres. Porque se o Estado ajudasse os mais pobres, eles se reproduziriam descontroladamente e isso colocaria em perigo toda a sociedade. Tá cheio de madame e tiozão do Zap que acredita nessa teoria. Né? Tá muito, ela é amplamente disseminada. Então você teria que controlar a população. E uma boa maneira é deixar a natureza fazer seu serviço. Segundo Thomas Malthus, o que ele chama de excesso de população seria controlado pelas doenças, pela fome e pela guerra. Certo? Traduzindo, o Estado não deve oferecer saúde, não deve oferecer assistência social, e o máximo que o Estado pode fazer é mandar todo mundo para o campo de batalha. Certo? Vai todo mundo para o campo de batalha, e aí, bom, dá tudo certo, né? A população não vai crescer descontroladamente, vai dar tudo certo. É uma justificativa em defesa do capitalismo, travestida de ciência. Como isso já nos anos 70 pegava mal, o Hattori Buntland transforma isso numa teoria parecida, também de inspiração liberal. O neomalthusianismo. Os pobres eram pobres porque se reproduziam descontroladamente. Então, se você quer acabar com a pobreza, o que você faz? Reduz o nascimento do número de pobres. Então, as políticas antinatalistas. As políticas antinatalistas, elas não surgiram no Fórum Econômico Mundial. Não são invenção do capitalismo de hoje, mas de meio século atrás. Porque a Europa e os Estados Unidos perceberam que o crescimento deles estava muito baixo e o crescimento das nações africanas, asiáticas e latino-americanas estava muito alto. E perceberam que a pobreza estava crescendo muito. A fome, isso tudo tinha um potencial revolucionário. Então, o que eles fizeram? Acabaram com o crescimento demográfico. O Japão é extraordinário. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, a população japonesa estava crescendo num ritmo que permitiria recuperar a população em 20 anos. Mas aí os Estados Unidos começaram a implantar medidas antinatalistas lá, né? No país ocupado. E aí o que acontece? Rapidamente a população japonesa diminuiu o crescimento, e em seguida começou a diminuir. Está acontecendo em todo o mundo ocidental. Nós já explicamos o papel, por exemplo, que o setor imobiliário tem nisso. Torne a aquisição da casa própria o inferno, que você vai fazer com que as pessoas não casem ou se casem muito tarde e não tenham filhos. Certo? Mas isso funciona em países de classe média e tal, né? Em nações mais pobres, faça como a Índia fez. Políticas antinatalistas, tá? E a China? A China também adotou políticas antinatalistas. Então você está criticando a China.
A questão chinesa foi uma percepção não que de mercado, sabe? Oh, meu Deus, vamos combater a pobreza diminuindo o crescimento da população chinesa. Não. Eles sabiam o que deveriam fazer para combater a pobreza, certo? Distribuir a propriedade e fazer a renda crescer. Fizeram isso. Só que isso levaria um tempo para dar frutos. Nesse meio tempo, se a população chinesa explodisse, tudo seria jogado água abaixo. Então, veja só a idiosincrasia. De certa forma, a China sobre Mao Zedong e até sobre Deng Xiaoping foi obrigada a adotar políticas antinatalistas. Porque o crescimento populacional era contra-revolucionário. Então eu não estou criticando todas as políticas natalistas. O que eu estou criticando aqui é a teoria segundo a qual a natalidade é a causa da pobreza. Entenderam? Políticas antinatalistas podem ser necessárias sob determinadas circunstâncias. Assim como políticas natalistas são necessárias sob determinadas circunstâncias. O que não pode ser admitido é dizer que a pobreza é culpa dos pobres. O relatório Brundtland, né, foi amplamente incensado pela mídia, mas 20 anos depois ele já estava caduco. E aí na Eco 92, no Rio de Janeiro, eles inventaram o ecomalthusianismo. Eles não desistem, né? Malthus é o queridinho dos liberais. O que é o ecomalthusianismo? Oh, gente, o problema do crescimento populacional é que consomos recursos da terra. Então, se a gente quer preservar a natureza, você tem que acabar com o crescimento exagerado dos pobres. Assim, por exemplo, a destruição da natureza é culpa das populações da Amazônia, que tem muitos filhos, do Nordeste, que tem muitos filhos, da África, que tem muitos filhos, da Índia, que tem muitos filhos. Não. Os pobres consomem muito pouco. Vocês já foram na Amazônia? Pra ver como é que é a vida de uma pessoa realmente pobre na Amazônia? Cara, é da mão pra boca. Mandioca, açaí e peixe. Mandioca, açaí e peixe. Mandioca, açaí e peixe. Eles consomem muito pouco. A maior parte do que eles consomem, eles tiram da terra. O que destrói o mundo é o padrão de consumo dos ricos. Veja o que está acontecendo na República Democrática do Congo. O que está acontecendo na República Democrática do Congo é para saciar as sedes de playboys por videogames e celulares. É o padrão de consumo dos ricos que está destruindo a terra. É o capitalismo, são as empresas. Não adianta você... vou ficar só 2 minutos no chuveiro. Não, meu filho, sabe o que gasta água? Pivô central. Um pivô central para 1.000 hectares gasta a mesma quantidade de água que uma cidade de 10 mil habitantes. O que arrebenta a água no mundo inteiro é a água usada para irrigação. No caso do Brasil, para o agronegócio. São os pivôs centrais. Não é a água que você usa no banheiro, não, meu filho. É o capitalismo. Entendeu? Então, eu não estou criticando per si a política antinatalista, não. O que eu estou criticando é a ideia canhestra, equivocada, falsa, mentirosa, segundo o qual os pobres são pobres, porque a população deles cresce. Não, os pobres são pobres pelo capitalismo. Certo? É a desigualdade social, é a expropriação, é a mais-valia, são as ideologias. E isso torna as pessoas pobres, pobres. Você reduziu o número delas, como quer fazer agora o Fórum Econômico Mundial? Isso é desumano, na verdade. Como forma de você combater a pobreza. Quer combater a pobreza? Acabe com a propriedade privada, ou pelo menos a distribua. Reduz a desigualdade social e você acaba com a pobreza. Certo? O problema da Amazônia não são os amazônicos, os ribeirinhos, os indígenas, os povos da floresta, não. O problema da Amazônia são os garimpeiros, os latifundiários, principal problema da Amazônia, o latifúndio, o agronegócio, a mineração. Certo? Então, o que nós somos contra aqui é o uso de políticas antinatalistas em defesa do sistema. É desonesto intelectualmente e é moralmente errado. Correto? Agora eu vou entrar, tomar meus remédios e vou levar pão pro meu bando. Até mais, gente. Boa manhã.